Oi pessoal, hoje a gente vai trabalhar com força de tração, força elástica e vamos trabalhar um pouquinho o plano inclinado também, tá? O que é uma força de tração? Ela pode ser chamada força de tração ou também de tensão, tá? Vocês podem ver esses dois nomes por aí. É uma força transmitida por um fio, uma corda ou um cabo, tá? Olha só o exemplo dessa figura que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um bloco e aqui eu já desenhei as forças que estão atuando nesse bloco, desconsiderando qualquer atrito, tá? Então olha só, eu tenho a força normal, que é a reação da superfície, temos a força peso e a força de tração, porque eu tenho aqui ó, um fio puxando esse bloco. O que a gente precisa sempre lembrar? O fio ele sempre puxa, tá? Fio não empurra. Se eu falar, não, mas e se por acaso eu congelar a corda e empurrar? Aí é uma força de contato, já não é mais de tração, tá? Tração ela sempre puxa. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos dois blocos, tá? Eles estão aqui, ó, presos por um fio e nós temos uma força F aqui puxando o meu bloquinho B. O que o enunciado do exercício diz pra gente? Considere dois blocos, sendo o bloquinho A de massa 20 kg e o bloquinho B de massa B 30 kg unidos por um fio de massa desprezível. O que significa isso? Nesse caso a gente não precisa se preocupar com a massa desse fio que está aplicando a força de tensão ou de tração nesses bloquinhos. E uma força F de 100 newtons que puxa o meu bloquinho B. O exercício ele pede para a gente calcular qual é o valor da força de tração, tá? Qual é o módulo da força de tração que une os dois bloquinhos. O que a gente precisa fazer então? Primeira coisa, tiramos os dados. Segundo passo que a gente vai ter aqui, vamos isolar esses dois para descobrir as forças atuando em cada um com as suas características, como a massa, por exemplo. Então aqui, vamos pegar o bloquinho A. Nós temos uma força de tração aqui que puxa o bloquinho A. Certo? Olha só. Quais as características que nós temos aqui desse bloquinho A? A massa dele, massa de A, 20 kg. Nós temos também a força de tração, certo? A gente não sabe quanto que é o módulo dessa força de tração aqui, tá? O exercício, ele diz também para a gente desconsiderar o atrito. Então, nós temos um plano horizontal sem atrito. Então, não temos mais atrito aqui para nos preocupar. Agora o bloquinho B. Vamos desenhar aqui o bloquinho B. Nós temos uma força de tração aqui, ó, no meu bloquinho B. Então, quais as características que nós temos aqui? A massa de B, que é de 30 kg, isso vocês têm que sempre tomar cuidado, tá? Verificar as unidades. Massa, no padrão do Sistema Internacional de Unidades, é quilograma. Nós temos também aqui uma força F que puxa esse bloco B. A força F ela tem módulo igual a 100 newtons. E nós temos também a força de tração que nós falamos, que a gente não sabe o valor. E agora, professor, como é que a gente vai saber qual é o valor da força de tração? Nós precisamos utilizar aqui a segunda lei de Newton. Vamos montar a segunda lei de Newton para as duas situações. Para a situação do bloquinho A e a situação aqui do meu bloquinho B. Segunda lei de Newton me diz que a força resultante é igual ao produto da massa
pela aceleração. Então, vamos utilizar aqui. Olha só. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, certo? Nesse caso aqui, a força resultante aqui no meu bloquinho A e a massa no meu bloquinho A. Vamos colocar isso aqui só para a gente poder separar, para não confundir, tá? Qual é a força resultante aqui? A única força que nós temos aqui, desprezando o peso, desprezando a força normal, porque a gente está trabalhando com as forças na horizontal, tá? A força na vertical aqui, elas estão em equilíbrio, tá? Então, olha só. A força resultante aqui é a minha força de tração. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. A gente sabe o valor da tração? Do módulo dela? Não. Então, tração. A gente sabe a massa de A? Sim, 20. A gente sabe a aceleração com que esse bloco aqui está se movendo? Não. Então, aceleração. Olha só. A gente chegou numa situação onde eu tenho dois caras que eu não sei quanto que é o módulo. Então, a gente vai lá para o bloquinho B para ver quais são as forças resultantes aqui. Forças resultantes em B. Massa de B vezes a aceleração. Quais as forças que eu tenho atuando em B? Primeiro, então, a minha força F é quem coloca o bloquinho em movimento. Só que a força de tração, ela está no sentido contrário. Ela está tentando atrapalhar o meu movimento. Então, menos a tração é igual a massa do B vezes a aceleração. A gente sabe quanto que vale essa força F. Olha só, 100 newtons. Então, 100 menos. A gente sabe quanto que vale a tração? Nesse momento ainda não, né? Então, tração. Quanto vale a massa de B? 30 kg. Vezes a aceleração que a gente ainda não sabe. Professor, e agora? Lascou a nossa vida, porque aqui eu tenho tração e aceleração, dois caras que eu não sei quanto que vale. Não sei quanto que é o módulo deles. Vocês já fizeram isso aqui em matemática. Vamos unir as duas equações. Olha só, aqui não tem tração? Isso aqui também não é tração? A tração é igual a quem? 20 vezes a aceleração. Então, a gente substitui a tração aqui por essa. Então, 100 menos 20 vezes a aceleração é igual a 30 vezes a aceleração. O que a gente precisa fazer aqui? Vamos deixar os caras iguais, ou pelo menos parecidos, juntos, né? Vocês não gostam daquela pessoa que é parecida com você? Tá? Imagina só, você encontra um amigo novo que tem os mesmos gostos que você. Gosta de sertanejo, gosta de funk, gosta de anime, por exemplo. Então, vocês vão querer ficar juntos. Então, vamos juntar esses dois caras aqui. O 100 permanece sozinho aqui do outro lado, porque ele não tem ninguém parecido, né? Então, 100 igual 30 vezes a aceleração, mais, porque ele trocou de lado, 20 vezes a aceleração. Isolando a aceleração, olha só, isolando a aceleração, a gente pode somar esses dois caras aqui, 30 mais 20. Nós temos 50. E aqui nós tínhamos o 100 do outro lado. E agora? A gente tem o 50 multiplicando a aceleração. Nós passamos os 50 dividindo aqui embaixo. Olha só. 100 dividido por 50 é igual a aceleração. Então, a minha aceleração é igual... Quanto que é 100 dividido por 50? Isso aí. 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, o que eu posso fazer?
Eu não encontrei o valor da aceleração, então eu posso substituir ela aqui, ó. Força de tração é igual a 20 vezes a aceleração, que eu achei que é 2. 20 vezes 2. Quanto é 20 vezes 2? Isso aí, 40 newtons. Essa é a resposta. Qual é o módulo da minha força de tração que une os dois bloquinhos? É 40 newtons. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a força elástica. O que é força elástica? Basicamente, a gente pode chamar ela de força da mola, tá? O que acontece quando a gente estica ou aperta uma mola? Ela sempre vai querer voltar ao seu tamanho original, tá? Olhem só estes exemplos aqui. Aqui a gente tem um bloquinho, tá? Bem aqui. Esse aqui é o estado original da mola. Ela está, digamos, em repouso. Então a gente prendeu a mola aqui na parede e prendeu no bloquinho. E simplesmente deixou ali. Esse aqui é o estado natural, é o tamanho original da mola. Aí com uma força a gente puxa esse bloquinho para cá. Vocês estão vendo aqui que eu fiz uma deformação da mola, estiquei ela. O quanto o tamanho da mola variou do tamanho original, a gente vai chamar de x. Tá? Por exemplo, digamos que essa mola aqui tinha 1 metro no seu tamanho original. A gente esticou até deixar ela com 1,5 metro. Então o meu x ele vale meio metro. Nesse outro aqui eu empurrei o bloquinho aqui e consequentemente a mola. Então olha só, a mola está comprimida. A diferença do tamanho original aqui da mola aqui em cima para o novo tamanho, enquanto, claro, estiver sendo comprimida, é o nosso x. Se ela tinha, por exemplo, 1 metro e eu empurrei meio metro, nós temos um x de 50 centímetros ou meio metro. Vamos utilizar a lei de Hooke. Tá? Olha só que complicado. A força elástica ela é igual ao produto de quem? O meu K, que é a minha constante elástica, é um valor de Newton por metro. O que significa isso? Por exemplo, digamos que eu tenha um K de 10 Newton por metro. O que significa isso aqui? Para essa mola com uma constante de K 10 Newton por metro, eu vou precisar de uma força de 10 newtons para poder esticar ou comprimir uma mola por 1 metro. Se eu tiver um K de 5 newton por metro, significa que eu preciso de 5 newtons para comprimir ou esticar essa mola por 1 metro. Tá? O meu x é a deformação da mola. Deformação da mola. Não se esqueçam que a gente está trabalhando com o Sistema Internacional de Unidades. Então aqui é em metros, tá? Vamos fazer um pequeno cálculo aqui de exemplo. Digamos que eu tenho uma mola que ela foi esticada 0,1 metro. E eu tenho uma constante elástica K de 2 newton por metro. Qual foi a força utilizada para esticar a mola 0,1 metros? A gente parte aqui para a lei de Hooke, minha força elástica. K vezes x. K é 2, o meu x é 0,1. Olha só que complicado. Quanto que é 2 vezes 0,1? É 0,2 newtons. Pronto.
calculamos aí a força elástica com a lei de Hooke. Bem facinho, né? Bom, pessoal, agora a gente vai para o último assunto que a gente vai estudar hoje, tá? O plano inclinado. Olha só essa figura. Nós temos aqui um bloquinho que ele pode estar subindo ou descendo uma rampa, tá? Aqui vai mudar um pouco aquela situação onde a gente tinha a força normal e a força peso, tá? Que a gente estava acostumado a trabalhar, deixa eu fazer aqui um momentinho, em superfícies horizontais. Aqui o meu peso, aqui a minha força normal. Só que agora a gente tem um plano inclinado. Para isso a gente vai ter que trabalhar com a decomposição de vetores. Vamos fazer uma olhadinha rápida aqui na decomposição de vetores, tá? Vocês lembram que na outra aula que eu falei de vetores, eu tinha aqui o vetor resultante? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois vetores. Aí aqui na pontinha desse e na setinha aqui desse outro, a gente juntava os dois, onde eles se encontravam, a gente tinha o meu vetor resultante. A gente fez isso aí para o cálculo da força na outra aula. Então, de dois vetores aqui, a gente encontrou um vetor resultante. Só que agora a gente vai trabalhar uma situação em que a gente precisa decompor. Nós temos um único vetor e nós precisamos decompô-lo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai decompor esse cara aqui em dois, tá? Por exemplo, vamos fingir que isso daqui era uma força, tá? É um vetor no geral, mas vamos associar com uma força. Vai ficar mais fácil para vocês, tá? O que a gente precisa fazer? Decompor em dois. Aqui, meu eixo X e aqui o meu eixo Y. O que a gente precisa fazer? Olha só. Aqui no X, essa força, ela não pode valer a mesma intensidade dessa daqui, certo? Porque a gente está dividindo em dois, está separando o eixo X e no eixo Y. Então, esse cara aqui é a força vezes o cosseno do ângulo que a gente tem aqui, tá? Como é que vocês podem lembrar? Como é que eu vou saber como é que é o cosseno? Chama ele de consono. Consono ele tá deitado, tá? Ou cosseno também, tá? A gente pode chamar de cosseno ou de consono, porque ele tá deitadinho. Esse outro aqui é a minha força vezes o seno. Esse aqui vocês podem chamar então de sem sono, tá? Então, F seno do meu ângulo, F cosseno do meu ângulo, tá? Sem sono com sono. Ele tá deitadinho aqui. E agora, quando a gente for pro plano inclinado, a gente vai precisar decompor as forças aqui. Primeira coisa, vamos identificar todas as forças que estão aqui atuando nesse bloco. Então, quais são as forças? Lembrem-se, a força normal é a força de reação da superfície. Ao contrário daqui, onde a normal era para cima, a normal aqui não é para cima exatamente, porque ela tem que formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, olha só, imagina que a gente está olhando assim, ó. Então, aqui é a minha força normal. Olha só, é a reação da superfície. Forma um ângulo de 90 graus aqui com a superfície. O peso aqui, ele estava para baixo. O peso aqui também está para baixo, apontando sempre para o centro da Terra. Aí, vamos imaginar que esse bloco aqui está preso por um fio. Está preso por um fio aqui, lá na parte de cima do meu plano inclinado. Então aqui a gente tem uma força de tração, tá? Força de tração.
O que a gente precisa fazer agora? Terminamos de identificar as forças. Como o exercício é primeiramente para a gente identificar as forças, vamos colocar aqui, só para a gente lembrar. Tração, tá? Se esse bloquinho está sendo puxado por aqui, a parede também está puxando o bloquinho, através do fio, tá? Agora aqui, o que nós temos nessa situação aqui, ó? O meu peso, ele está para o centro da Terra, certo? Se por acaso eu tirasse esse fio daí, o bloquinho ele ia descer. Ele ia descer por causa desse peso aqui? Não, tá? Por quê? Esse peso ele está apontando aqui para baixo. O bloquinho ele ia descer aqui nessa rampa. Essa rampa descendo, ele não ia descer exatamente para baixo. Ele ia deslizar até chegar aqui num plano. Então a gente precisa decompor esse peso em 2. Eu vou decompor isso aqui embaixo para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então tá aqui a nossa rampa. Aqui. Meu bloquinho, tá? Vou desenhar numa cor diferente os meus vetores. Normal. Peso, tá? Vou decompor em 2. A força que vai puxar esse bloquinho para baixo é o peso. Só que não é completamente esse cara aqui. É esse cara aqui, ó. Tá? Aqui completando. E aqui do outro lado, vamos fazer igual a gente fazia lá no outro exemplo. Aqui eu tenho o meu outro peso, tá? Esse aqui é o meu peso seno de θ. Esse aqui é o meu peso cosseno de θ, tá? Eu decompus em 2. Os livros eles costumam chamar também esse peso aqui de peso tangencial, porque ele é tangencial aqui à minha superfície. E o outro, esse cara aqui, o peso cosseno de θ, os livros costumam chamar de peso normal, porque ele tá aqui, ó, na mesma direção da força normal, tá? Então é isso que vocês vão fazer com a força-peso. Fiz uma decomposição aqui, ó, tangente à minha superfície, peso seno de θ. Aqui a decomposição do peso na mesma direção da força normal, peso cosseno θ, peso tangencial, peso normal. Então o que a gente pode fazer a partir desse momento? Esquece esse cara aqui e vamos trabalhar com esses aqui, ó. Então vamos desenhar novamente só com os caras que a gente vai utilizar nesse caso. Então, tá aqui. Quais as forças? Normal. O meu peso seno de θ, meu peso tangencial. E o meu peso cosseno de θ, tá? Quem é θ? Lembrando, esse ângulo aqui, ó. Ângulo θ. Ângulo θ, tá? É com esses caras que a gente vai trabalhar. Por último, vocês lembram que eu falei que nesse exemplo nós temos uma força de tração aqui? Então aqui nós teremos a força de tração. Essas são as forças que a gente vai utilizar no exercício, tá? Então, no exercício que vocês têm para fazer do livro, a letra A é basicamente para fazer isso aqui.
Então a letra A é para a gente fazer basicamente isso aqui, no exercício que vocês têm do livro didático que eu deixei para fazerem após a aula, tá? Vocês vão identificar quais as forças que estão atuando aí no bloco. Agora calma e respira, tá? No exercício vocês vão calcular duas coisas. Na letra B, calcular o valor da força normal aplicado pelo plano à caixa, tá? O valor dessa força normal. E na letra C, calcular o valor da força de tração aqui no fio, tá? Quais são os dados que o exercício dá para nós? Ele me diz que o ângulo aqui é de 30 graus. O valor da massa da caixa, aqui nós temos uma massa de 10 kg. O que o exercício dá para a gente também? Que o valor do cosseno de 30 graus é de 0,87. E o valor do seno de 30 graus é de 0,5. Esses são os dados que ele dá para a gente. Além da figura, claro, que vocês identificaram as forças aí. Como é que a gente vai determinar então aqui o valor da força normal? Olha só. Aqui nós temos um equilíbrio entre a força normal e o meu peso cosseno de θ, certo? Então, a força normal é igual ao meu peso vezes cosseno de θ. Como é que eu calculo o peso? Peso é calculado por massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando aqui de vezes cosseno de θ. Olha só que simples. A normal é igual à massa de 10 kg. A aceleração da gravidade, a gente vai considerar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. E o meu cosseno de θ, que é o cosseno de 30, é 0,87. Então a minha normal é 10 vezes 10, 100, vezes o 0,87. Quanto que é 100 vezes 0,87? Para ficar fácil, 1 vezes 0,87, 0,87. Eu tenho dois zeros aqui, eu ando com a vírgula duas casas para a direita. Uma, duas. Então, 87 newtons. Esse é o valor da minha força normal. Só isso. A parte mais complicada aqui é decompor esses dois. E aí sim a gente começa a ficar bem simples aqui no exercício, tá? Então, essa é uma etapa que vocês vão aí treinar bastante antes de começar a fazer o exercício, tá? Treinem essa etapa com figuras diferentes que vocês vão encontrar no livro didático, tá? O exercício ele pede para a gente calcular também qual é o valor da força de tração. Ali. Como é que a gente vai calcular o valor da força de tração? Nesse caso, o bloquinho ele não está descendo. O fio ele estava preso aqui em cima. Então ele está em repouso. Então a minha tração é igual a quem? Aqui para isso ficar em equilíbrio e não descer. Ao meu peso seno de θ. Peso vezes o seno de θ. Então a tração é igual a peso é massa vezes aceleração da gravidade, vezes o seno de θ. Então, a minha tração é igual a massa é 10 kg. A aceleração da gravidade, 10. Seno de 30, meio. Então, aqui, 10 vezes 10, 100, vezes meio. Quanto é a metade de 100? 50 newtons. Um macete que eu acho que eu já falei para vocês é, se eu multiplicar qualquer valor por meio, é a metade. Se eu dividir qualquer valor por meio, é o dobro dele. Então, por exemplo, se eu estivesse dividindo 100 por meio, a resposta é o dobro de 100. 200. Tá? Então, assim, nós finalizamos aqui o plano inclinado.
Então, revisem esse vídeo se for necessário. Treinem bastante a decomposição de vetores, que ela é a parte que mais vai tomar tempo aí na resolução de exercícios de vocês, tá? Pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Tem apenas 2 exercícios que é para vocês fazerem. Utilizando o vídeo, vocês conseguem resolver bem tranquilo o exercício. Qualquer coisa, revisem, assistam o vídeo de novo e me pergunta aí pelo WhatsApp, tá? Que eu respondo vocês. Pessoal, bons estudos. Até mais.